Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos realmente experimentar essa calma agora. É o momento de refletirmos na Tua Palavra. E às vezes são tantos pensamentos, tanta coisa que tumultua a nossa mente. E quando a palavra é aberta, às vezes a gente tem dificuldade até de compreender o que o Senhor está falando. Mas nesse momento nós pedimos que o Senhor possa fazer com que a nossa mente pare agora. Que os nossos sentimentos não prevaleçam sobre a nossa capacidade de raciocinar aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Então, prepara o nosso coração agora, Senhor, como uma terra que tem que receber a semente do Evangelho. E que essa semente, ao encontrar essa terra, ela germine, ela dê frutos para a nossa vida e para a vida de quem está perto de nós. Fala conosco agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olá, amigos, tudo bem? Tudo na paz com você? Passou uma boa quarta-feira aí? Hoje, no final da tarde, a gente saiu para comer um pastel. E quando a gente chegou lá, a moça do pastel estava empolgada, cantando uma musiquinha e tal, num ritmo, né? E aí, de repente, a gente cessou a conversa e a galera do Margem começou a cantar lá essas músicas que eles estavam cantando aqui. Em espanhol, em africano e tal. E, rapaz, eu saí no lucro nessa, porque a mulher gostou tanto que a gente só ia lá comer pastel. Ela ainda deu de cortesia um pratinho de mandioca pra gente, dobrou a porção do caldo. Agora eu só saio para comer pastel com eles, cara. Saí no lucro total. Mas, amigos, hoje eu vou apresentar uma outra personalidade aqui para vocês. Vocês conhecem, boa parte conhece, talvez os mais novinhos aí não devem conhecer, mas a maior parte de vocês deve conhecer esse cara aí. Sabe quem é esse cara? Ben Carson. E até bem oportuno falar de Ben Carson hoje, porque isso está envolvido diretamente com a eleição dos Estados Unidos, né? Que teve um vitorioso aí, foi Donald Trump. E ele está bem relacionado com Donald Trump. Mas a história de Ben Carson era uma história que tinha tudo para dar errado. Afinal, ele, quando tinha apenas 8 anos de idade, ele viu o seu pai se separar da sua mãe. E uma família que tinha tudo para dar certo, aparentemente, vê como a gente não pode julgar os estereótipos. O pai de Ben Carson era pastor. E famílias pastorais também se dissolvem, também tem problemas. E a família dele aconteceu isso. Eles se separaram, o pai abandonou a família e a mãe agora se viu obrigada a ter 3 empregos e trabalhar em 3 empregos e não ter folga para poder sustentar Ben e seu irmão Curtis. Ben aproveitava a ausência da sua mãe em casa e quando chegava da escola, o que ele ia fazer? Ia para a televisão, ver um monte de besterol. E aí isso resultou em um aluno que foi considerado o pior aluno da sala de aula. Inclusive, ele era chamado de burro na sala de aula. Não sei se aconteceu com você, né? Mas aconteceu com Ben. E a mãe, então, se inteirando dos resultados de Ben, decidiu tomar uma decisão que foi uma decisão que causou um divisor de águas na história desse camarada. Ela resolveu tirar o tempo de televisão e mandar os 2 meninos para a biblioteca ler 2 livros por semana e prestar um relatório dessa leitura. O interessante e o curioso é que a dona Sônia, ela tinha estudado mal até a 3ª série. E ela não conseguia ler os relatórios. Mas isso pouco importava, porque bem na sala de aula começou a fazer aquelas participações que os próprios alunos olhavam, uai, o que está acontecendo? E daqui a pouco, depois de um ano, o cara saiu do último lugar da sala de aula e passou a ser o melhor aluno da sala de aula. Quando ele terminou, então, seus estudos, ele recebe uma bolsa na Universidade de Yale para ser um psicólogo. Ele queria trabalhar nessa área de psiquiatria, estudo da mente e tal. E ele consegue uma bolsa no curso de licenciatura em psicologia.
E quando ele termina o curso, ele quer ir além, ele aprofunda os seus estudos, ele vai para a Universidade de Michigan e ele se forma em medicina, sendo então um neurocirurgião. Você conhece muito bem a história, talvez você já assistiu o filme Mãos Talentosas, ou você já leu o livro. E esse camarada ficou muito conhecido por duas cirurgias. Uma foi a que popularizou ele, que é a separação de gêmeos que nascem com a cabeça agarrada. E ele planejou essa cirurgia durante 5 meses, ela aconteceu durante 22 horas, e depois, durante 4 horas, ele teve que dar explicação de uma cirurgia que foi bem sucedida. Mas o que o povo não comenta muito é que Ben Carson fez uma cirurgia que ninguém nunca tinha feito. Essa dos gêmeos já tinha acontecido, a maior parte das vezes, com pouco sucesso. Ben Carson fez uma cirurgia intrauterina, dentro do útero de uma mãe. Uma cirurgia no feto. E foi uma cirurgia bem sucedida, e ele foi o primeiro na história a fazer esse tipo de cirurgia. Ben Carson, em 2015, lançou uma pré-candidatura à presidência dos Estados Unidos, mas no ano seguinte, ele abriu mão da candidatura e decidiu apoiar Donald Trump. E ele recebeu, então, uma secretaria no governo dos Estados Unidos. Ben Carson, hoje tem 73 anos. Ele é adventista do 7º dia. Eu posso dizer que esse cara é um cara bem-sucedido? Com toda certeza, né? Agora, ele escreve no seu livro 2 frases que eu queria destacar para vocês. Primeira, ele diz: não seja demasiado grande para Deus na sua vida. E segunda, nunca exclua Deus da sua vida. A história de Ben Carson me faz lembrar de um personagem bíblico. Eu quero compartilhar com você a história desse personagem. Pega a tua Bíblia e abre tua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 3. Pega tua Bíblia e abre tua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 3. Está escrito, 1 Samuel, capítulo 3. O menino Samuel servia o Senhor diante de Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Todo dia eu tenho destacado uma palavra aqui para você, mas antes de destacar essa palavra, eu preciso contextualizar uma coisa aqui. O menino Samuel servia o Senhor diante de Eli. Naqueles dias, que dias eram esses? Os dias que Samuel, como criança, morava lá no santuário, eram dias onde a liderança espiritual de Israel estava nas mãos desse cara aqui, chamado Eli. O verso seguinte, que é o verso que a gente não leu, diz que a visão de Eli estava se escurecendo a ponto de ficar cego. O autor do texto bíblico, ele faz menção a uma cegueira física, mas sem esquecer que a cegueira de Eli era espiritual. Porque ele deveria ser juiz e o líder espiritual em Israel. E ele permitiu que os seus filhos se envolvessem com corrupção, com imoralidade, sendo que eles deveriam ser os seus sucessores. A Bíblia diz que naqueles dias a palavra de Deus era muito rara. O que isso significa? Quando Deus cria o homem, qual é o nível de relacionamento de Deus com Adão e Eva? Ele conversa com Adão e Eva face a face. E aí então vem o pecado e agora Deus já não conversa mais face a face, mas existem pessoas com quem Deus conversa e que ouvem a voz de Deus de forma audível mesmo. E eu poderia destacar aqui Enoque, por exemplo, de tanto ouvir a voz de Deus, um dia o cara só quer ouvir a voz de Deus e vai morar no céu. Noé, considerado um homem íntegro, reto, ouve tanto a voz de Deus que constrói uma arca num tempo onde nunca tinha chovido. Uma coisa de louco, um pedido louco. Abraão, você já parou para pensar em Abraão? Abraão ouve a voz de Deus a ponto de fazer algo que é contra a sua própria religião. Porque Deus não defende assassinato.
A oferta de uma criança como um sacrifício é coisa de religiões pagãs. E Deus um dia aparece para Abraão e fala assim: Abraão, pega o teu filho, teu único filho, leva no monte e sacrifica ele para mim. Abraão ouve a voz de Deus, mesmo sendo uma loucura que Deus está pedindo para ele. E se a gente for ficar percorrendo a história, a gente vai ver homens que ouviram a voz de Deus, como José, por meio de sonhos, como Moisés, quando teve aquele encontro com Deus, e depois vários encontros, Josué, mas passou o tempo, e a palavra de Deus ficou rara. O que isso significa? O Deus que falou com esses patriarcas, agora queria falar, mas o povo não queria ouvir. A liderança fraca de Eli, a liderança espiritual fraca de Eli, faz com que o Espírito Santo se apague no meio do povo. E se não tem o Espírito, não tem voz de Deus. E aí vem a palavra que eu quero destacar. Gente, essa palavra aqui é muito importante, talvez a mais importante da semana. Quando a palavra de Deus é rara, quando você não consegue ouvir a voz de Deus, o que acontece? As visões não são frequentes. Pastor, que palavra é essa? Mais uma palavra aí para você aprender. Hoje é hebraico. Vamos voltar para o hebraico aí. A palavra é... Eu vou ensinar a pronúncia, porque quando a gente lê, parece que é chazon, né? Lembra até sazon. Não use sazon, gente, faz mal para a saúde, tá? Mas não é sazon, não é chazon. A pronúncia correta, vocês vão aprender junto comigo. É razon. Aprendeu? Qual é a palavra? Razão. Pastor, o que é razão? Existem 3 palavras na Bíblia que são traduzidas como visão na nossa Bíblia. Quais são elas? A primeira delas é a palavra halom. Onde aparece a palavra halom? O faraó dormiu e sonhou com 7 vacas magras, 7 vacas gordas, espigas, blá, 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 blá. Aqui nós temos halom. Deus revela uma mensagem através de um sonho. Isso é halom. Então, toda vez que você vê que alguém teve um sonho e Deus se revelou, halom. Outra mensagem aí. Daniel estava lá no reino da Babilônia, então ele teve uma visão de 4 animais. Uma visão escatológica, uma visão que revela o fim. Essa visão é maré. Então, quando você tem um encontro com uma visão escatológica, é maré. E razão? O que é razão? Razão é discernimento espiritual. É o que Paulo chama de nós temos a mente de Cristo. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. É quando você lê no livro de Jonas que faltava isso para os ninivitas, que não sabiam distinguir mão direita da mão esquerda, erro de acerto, não sabia separar santo de profano. Então, quando você não tem essa capacidade de diferenciar o que é certo do que é errado, está faltando na tua vida razão. Na vida de Eli, faltava razão? Sim, porque a palavra de Deus é rara. Ele tem a palavra de Deus nas mãos, mas ele não tem capacidade de ouvir a voz de Deus. Todos nós temos a Bíblia na mão, mas nem todos nós temos ouvido a voz de Deus. Todos nós frequentamos uma igreja que acreditamos que é a igreja escolhida aí. Estamos em Jerusalém. Mas nem todos nós estamos ouvindo a voz do Deus de Jerusalém. E se a palavra de Deus é rara, a visão não é frequente. Qual é o resultado? Você comete erros. Acontece um monte de burrada na tua vida. E por quê? Porque as visões não são frequentes na sua vida. Então, como que eu faço para ter razão? A ideia certa. O caminho certo. O que eu preciso fazer para conseguir discernir a voz de Deus no meio de tantas vozes que existem nesse mundo? A gente lembra um pouco aqui da história de Samuel. E Samuel, o próprio Samuel, mesmo no meio daquele monte de coisa errada, daquela situação de trevas ali, morais, espirituais, sociais,
Deus se comunica com Samuel, mas Deus chama Samuel 1, 2, 3 vezes e Samuel não consegue entender que é a voz de Deus. E por que Samuel não consegue entender qual é a voz de Deus? Que é a voz de Deus? Segundo o verso 7 diz, Samuel não conhecia a voz de Deus, porque nunca tinha recebido uma mensagem do Senhor. Aqui me faz refletir nesse ponto. Primeiro, uma coisa que eu aprendo aqui, Samuel era um menino especial, ele não conhecia a voz de Deus, mas Deus se sentiu à vontade em falar com ele, porque ele era um remanescente no meio daquele monte de trevas morais e espirituais. Só que há um problema aqui. Imagina que se alguém liga para você e por algum bug que dá no teu telefone, não aparece o nome da pessoa no visor e nem aparece a foto, como hoje é normal, né? Quando alguém liga para a gente, aparece a foto de alguém que está gravado ali. Qual é a chance que você tem de reconhecer quem está do outro lado? Você só vai conseguir saber quem está falando com você se você conhece a voz que está do outro lado. Agora, qual é a possibilidade que você tem de conhecer a voz que está do outro lado? É o que torna a voz da outra pessoa conhecida para você? É uma pessoa com quem você tem relacionamento. É uma pessoa com quem você convive, com quem você passa tempo. Já pensou, meu Deus do céu, a Raquel de vez em quando, agora até que ela não faz mais isso não, mas ela fazia umas pegadinhas comigo, logo que eu casei com ela me ligava, e às vezes eu estava ali às vezes o telefone não aparecia, o nome, né? E ela botava a irmã dela para falar. E ela falava assim, fala com ele assim, meu amor, tudo bem? Para ver o que ele vai responder. E aí de vez em quando, eu caía, tá, gente? Mas hoje eu não caio mais não, nessas pegadinhas aí. Mas, pô, a irmã, né, tem umas irmãs que tem a mesma voz da esposa, né? Aí não dá para reconhecer. Mas se eu quero entender e reconhecer a voz de Deus, eu preciso ter relacionamento com Ele. E eu quero contar para você aqui agora, como que eu consegui reconhecer a voz de Deus na história da minha vida. Existem 3 momentos decisivos na minha vida onde eu tenho certeza que eu me encontrei com Deus, como Moisés se encontrou quando um arbusto estava pegando fogo. Eu poderia contar as 3 coisas aqui para você, as 3 situações, mas eu vou contar só uma. Eu vou contar aquela que eu considero a situação mais decisiva da minha vida, que foi o dia que eu conheci essa mulher aqui maravilhosa, que é a minha esposa. Eu fui para o seminário teológico quando eu tinha 19 anos de idade. Tinha 18 para 19 anos. E eu fui determinado a realmente estudar, porque eu senti que Deus tinha feito um chamado para mim. E entre 2008 e 2009, quando eu cheguei no seminário, eu me deparei com uma turma que, na minha turma tinha uns 40 alunos, mas dos 40 alunos, aproximadamente 20 alunos, 50% da turma, era de rapazes solteiros. Ou seja, nós estávamos ali numa situação onde nós precisávamos também encontrar uma pessoa para a nossa vida. Só que eu estava despreocupado disso. Eu estava tão focado ali nos estudos que o tempo foi passando, passou o primeiro semestre, passou o segundo semestre, e eu fui vendo os meus amigos começando a namorar. E aí até parece aquele negócio do Salmo 91, né? 1000 namorarão ao teu lado, 10.000 casarão à tua direita, tu não serás atingido. E eu vi esses caras namorando, e tinha uns caras que estavam até, não sei se era alguma meta pessoal, algum recorde, mas em cada período o cara namorava com uma menina diferente. Eu não sei o que esses caras estavam fazendo, se era processo seletivo, alguma coisa assim, mas eu estava tranquilo, de boa, suave, e quando chegou no 4º período, que eu estava vindo de Minas Gerais, num trabalho que eu fiz lá de comportagem, eu fiz então aquela que foi a minha segunda oração para Deus, porque quando eu fui para o seminário, eu falei assim, Senhor, eu quero me casar com a minha primeira namorada. Eu fui para o seminário com 18 para 19 anos, eu nunca tinha namorado na minha vida. E eu tinha feito essa oração para Deus, eu falei, Senhor, eu quero me casar com a minha primeira namorada, então eu não tenho chance de erro não tem margem para erro não, tem que acertar. E aí, como eu estava muito tranquilo, quando eu cheguei no 4º período,
Iniciando ali no mês de agosto, eu fiz minha segunda oração para Deus. Eu falei assim, Senhor, agora é a hora que eu entendo que o Senhor tem que colocar a mulher da minha vida. E aí eu fiz a minha segunda oração. Eu falei, Senhor, então eu quero que o Senhor feche os meus olhos e que o Senhor me mostre com os seus olhos. Mas eu falei, Senhor, quando eu abrir o olho, eu quero ficar feliz, tá, gente? Por favor, me ajuda aí, me ajuda a vencer na vida. E aí confiei em Deus, né? Fiz a segunda oração. E aí, sempre que a gente faz uma oração para Deus, sempre que a gente pede alguma coisa para Deus, nós somos tentados a ajudar Deus de alguma maneira. E aí eu tinha uma menina que era muito chegada minha, uma amiga já, que eu trocava muita ideia com ela e tal. E eu fiquei pensando, eu falei, cara, deve ser essa menina aí, só pode. Eu vou dar essa força para Deus aqui. E aí lá na Bahia a gente cuidava de igrejas, né, que era uma espécie de estágio. Todo sábado íamos para uma igreja e eu convidei essa menina para me acompanhar. E não era a Raquel. E aí então, depois que eu terminei de pregar, ela contou a história para as crianças, nós fomos para uma praça e ali eu já estava determinado. Só que aí eu fiz a minha terceira oração. Eu já tinha feito a primeira oração. Qual é a primeira oração? Senhor, eu quero me casar com a minha primeira namorada. Segunda oração, feche os meus olhos, me mostra com os seus. Terceira oração, falei assim, Senhor, hoje eu vou pedir essa menina em namoro. Mas se ela me responder que ela quer pensar, que ela vai pensar para me responder, eu sei que não é ela. Eu fui bem direto com Deus. E aí, então, levei ela para a praça, fiz aquele discurso, aquele somebody love e tal. E aí, então, cheguei e falei com ela assim, você quer namorar comigo? Ela olhou para mim e falou assim, você deixa eu pensar essa semana, eu te respondo? Aí eu falei, beleza, pode pensar. Eu já defini aqui, né? Eu já estou convicto, eu já fiz uma promessa aqui para Deus, né? Já fiz um acordo com Deus. E aí eu voltei para casa, nós voltamos conversando, e eu entendi, de certa forma, por que Deus tinha me dado aquela resposta. E isso foi no sábado. Na segunda-feira, a Raquel, ela foi transferida para trabalhar no mesmo setor que eu trabalhava na faculdade. Eu nunca tinha visto a Raquel na minha vida lá. Ela já estava lá, tinha 6 meses, mas eu nunca conheci ela ainda. E ela foi trabalhar no mesmo setor. E aí eu comecei a conversar com ela e descobri que ela era daqui de Guarapari, eu sou de Cariacica. Eu falei, caramba, Senhor, o Senhor foi mais rápido do que eu pensava. É essa menina aí, só pode ser ela. E aí, amigos, eu comecei um investimento, né? Comecei a investir na Raquel. E aí, já na primeira semana que eu entendi que Deus estava me dando essa resposta, eu comecei a mandar uns recadinhos de pôr do sol. Na época não tinha o WhatsApp, né? No máximo a gente usava era Messenger, essas paradas aí. Então eu comecei a escrever umas cartinhas de pôr do sol para ela, uma coisa inocente. Por exemplo, a primeira que eu mandei para ela, que eu entregava para uma companheira de residencial, para ela levar para Raquel e entregar na hora do pôr do sol, de sexta-feira, o primeiro recadinho que eu mandei para ela tinha uma coisa inocente. Um verso bíblico eu coloquei. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o das finas joias. Vocês acham que ela desconfiou de alguma coisa? Claro que não. Na hora, ela até me ligou para agradecer como uma amiga. Ela falou, nossa, que legal, fiquei muito fofinho que você escreveu e tal. Vamos ser amigos e tal. Eu falei, não, beleza, vamos ser amigos. Tudo começa com uma boa amizade. E aí, gente, eu descobri uma característica da Raquel. A Raquel, ela tem o coração do faraó. Você leu a história do faraó? Mulher de coração duro, resistente. Eu ficava insistindo, dando ideia, mandando recadinho, ela não dava nem ideia para mim. Uma vez eu fui para um culto de sexta-feira, lá não tem culto domingo, é culto na sexta, e eu fui determinado. Eu falei, não, acabou o culto, eu vou sentar com ela na praça para a gente bater papo, conversar. Quando eu cheguei do lado dela, ela pegou na mão da amiga dela e falou assim, vamos para o quarto? E virou as costas e me deu o maior tocão, me deixou no vácuo. Eu falei, caramba, cara, essa menina não é possível. Deus não falou que é ela, como que ela não está dando nem ideia para mim assim? Como assim? Não estou entendendo. E aí teve um dia que aconteceu a mesma coisa, só que naquela semana, aquela menina que ia pensar, ela começou a ir atrás de mim, falando que queria namorar comigo. Mandou a amiga dela, me ligou e tal. E aí, na mesma semana, eu recebi esse tocão da Raquel e eu estava inconformado. E aí eu saí com um amigo, indo para casa, e aí eu fui conversar com ele. Falei, cara, eu tenho que desabafar, eu tenho que abrir uma situação para você. Falei, cara, tem uma menina que eu tenho certeza que Deus colocou
ela para ser a mulher da minha vida. Só que ela não quer nada comigo. E a menina que Deus falou comigo, que não é ela está querendo namorar comigo. Cara, o que eu faço? Me dá um conselho aí. E ele falou assim, vou te dar um conselho de muita sabedoria. Escuta bem. Mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. Eu falei, que isso, cara? Eu não estou com um pássaro nenhum na minha mão. Eu quero voar, né? Estou aqui, igual uma Agenor. Eu quero voar atrás do que está voando aí. E aí ele falou, não, cara, tu quer quebrar tua cara? Pode quebrar, não tem problema, não vou te incomodar mais, então. E aí, amigos, eu tive uma ideia brilhante, discernimento espiritual, razão. Eu me aproximei das melhores amigas da Raquel e virei o melhor amigo das melhores amigas dela. Fazia média com ela, levava as coisas para elas, e aí elas foram amadurecendo o negócio para mim. Até que chegou um tempo, depois de 5 meses, que elas falaram assim, Fabinho, pode chegar, que agora é só bater no gol. Eu falei, opa, fechou. E aí, num culto de sexta-feira, imagina, eu cheio de trauma já, né? Um monte de toco que eu recebi. Terminou o culto, eu falei, não, mas hoje eu vou determinado, cara. Hoje eu tô grandão aqui. E aí, terminou o culto, eu fui com ela, fui até ela, onde ela estava na praça. E ao invés dela ir embora, ela falou assim, você pode me deixar lá no residencial? Eu falei, opa, claro, com certeza. E aí eu fui determinado, com o discurso pronto e tal. Quando chegou na frente do residencial, eu já até esqueci o que eu tinha que falar, mas ela parece tocada ali pelo Espírito Santo. Ela falou assim, eu vou entrar ali para tirar o salto e volto aqui para conversar com você. Naquele momento eu falei, Senhor, obrigado, é hoje vai. E aí ela voltou sem o salto, e tranquilona, relaxadona, e sentou comigo lá. E no dia 3 de dezembro de 2010, eu pedi a Raquel em namoro. E nós estamos namorando até hoje aí, tem 14 anos. Eu não tenho nenhuma dúvida, amigos. Essa mulher aqui foi a mulher que Deus colocou na minha vida. Ele me deu essa resposta. E me deu a capacidade de conseguir enxergar aquilo que às vezes as pessoas não conseguem enxergar. Porque não é o caminho mais fácil. É o caminho de Deus. É o caminho que Deus mostrou. Eu quero dizer um negócio para você que precisa de uma resposta de Deus em alguma área na tua vida. Deus, ele quer falar contigo. Ele tem interesse em mostrar o caminho que ele tem para a tua vida. Ele tem interesse em mostrar isso para você. Ele tem interesse em mostrar para você aquilo que ele sabe, que ele entende, que é o melhor para a tua vida. Mas você está com a sua mente tão poluída pelas coisas que você anda consumindo, que você anda colocando diante dos seus olhos, diante dos seus ouvidos, que a voz de Deus, ela fica imperceptível diante de tantas vozes que têm protagonismo na tua vida. E não há protagonismo para que Deus fale com você. Samuel, ele era um menino que nunca tinha ouvido a voz de Deus, mas a mente dele estava pura a tal ponto que Deus falou com ele, e mesmo sem ele saber que era Deus, ele reconheceu que alguém estava o chamando. E Deus, por tantas vezes, ele tenta tirar você de furadas, de caminhos que vão dar em nada, de você quebrar a cara em relacionamentos, em escolhas que você faz dentro do seu contexto familiar. Mas você não consegue discernir a voz de Deus, por quê? Porque a palavra de Deus está rara na tua vida. E quando a palavra de Deus é rara na tua vida, você não tem visão, você não tem discernimento, você não tem a capacidade de tomar uma decisão acertada. Você toma decisões por impulso. Você sabe qual é o grande problema da nossa vida? A gente leva a nossa vida espiritual movida por impulsos. Está com vontade de ler a Bíblia? Lê. Se não está com vontade, não lê. Está com vontade de ir na igreja? Vai. Se não tiver com vontade, não vai. Está com vontade de fazer o culto dentro de casa? Se não tiver com vontade, não faz. E a gente vai levando a nossa vida por impulsos nas nossas decisões familiares, impulsos nas nossas decisões profissionais, impulso nos relacionamentos que a gente tem com os amigos e até no critério que a gente tem para escolher os amigos.
E a gente não para contemplar, para enxergar aquilo que Deus ele está mostrando diante de nós. Eu gosto muito quando Davi, ele diz no Salmo 27, numa experiência que ele teve, que foi de fuga. Ele se refugia no santuário do Senhor, quando Saul quer tirar a sua vida. E o sentimento natural de Davi deveria ser um sentimento de vingança, de revide, de tentar fazer algo contra Saul. Mas ele vive uma experiência com Deus no santuário, a ponto dele escrever um salmo, que ele diz no primeiro verso: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem eu terei medo? Ou seja, o Senhor está me mostrando que as pessoas não estão vendo. E ele diz no verso 4: uma coisa eu te peço e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a tua beleza e meditar no seu templo. Davi sai da presença de Deus com o coração transformado. Você acha por quê que Davi, quando vê Saul diante dele, fazendo as suas necessidades, entregue de bandeja, de prato cheio, para ele vingar todas as tentativas de homicídio que ele recebeu, por que Davi toma a decisão de apenas cortar a capa de Saul? Porque ele tem razão, discernimento espiritual, a capacidade de tomar uma decisão superior, uma decisão que está acima da categoria normal. Deixa eu dizer uma coisa para você: você sabia que você pode fazer isso também, em nome de Jesus? A capacidade de tomar uma decisão acima do normal, acima da categoria, acima da média. Deixar a mediocridade das suas decisões, que quando alguém te ofende, você vai lá e ofende também. Quando alguém pisa no teu calo e te humilha, você prefere, se você não for revidar, você prefere guardar esse sentimento no seu coração e ficar remoendo durante anos. Sabe, eu fico percebendo na história, pastoreando igrejas, que tem igrejas que elas se separam, elas se dividem, e a briga fica ainda entre um, entre outro, rivalidades, entre pessoas que querem chegar no mesmo céu, pessoas às vezes do mesmo sangue, da mesma família, porque tomaram a decisão de viver uma vida tomando decisão por impulsos, e não permitindo que Deus revele qual é a tua vontade, Senhor. O que o Senhor quer para a minha vida? E aí você para. A gente não está acostumado a parar, porque a gente está acostumado a resultados rápidos, onde você faz uma pesquisa e se demora 1 minuto, 2 minutos para a resposta, você já fica impaciente. E com Deus não é assim, porque Elias queria uma resposta de Deus. Veio trovoada, veio fogo, e não estava ali a voz de Deus. Mas aonde estava a voz de Deus? No silêncio, na brisa suave. Para você ouvir a voz de Deus, você vai ter que ter paciência para esperar o que Deus tem para falar para você. Se permitir ser impressionado pelo plano de Deus. Ignorar as vozes que não são de Deus só vai ser possível quando você estiver acostumado a ouvir a voz de Deus na sua vida. A voz de Deus só vai ser comum para você quando a palavra de Deus for comum para você. Eu quero convidar você hoje. Eu não sei o que você está precisando de resposta, mas eu quero convidar você hoje a se permitir ouvir o plano que Deus tem para você. Eu não sei se é para dentro da tua família isso, se é para dentro da tua casa, mas eu quero convidar você a dizer isso aqui, ó. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Quem é aqui que está disposto a dizer isso para Deus, está precisando ouvir uma resposta de Deus? Eu quero convidar para vir aqui à frente agora. Eu quero orar pela tua vida. Alguém dentro dessa igreja hoje, eu não te conheço, mas Deus te conhece muito bem. Alguém que está precisando ouvir uma resposta de Deus
de uma decisão que você precisa tomar. Tem alguém aqui nessa igreja hoje? Quero convidar você a se levantar e a vir aqui à frente, em nome de Jesus. Tem uma resposta que é só Deus que pode definir para a sua vida, determinar o rumo, o caminho. E você precisa entender essa voz. E talvez você não está conseguindo discernir, porque é muito barulho, é muita opinião, é muita agonia, é muita ansiedade. E tudo isso sufoca a voz de Deus. Para com isso. Chegou o seu momento de Elias chegar angustiado na presença de Deus, mas permitir que Deus fale e diga para você: sai da caverna, porque eu tenho um plano para você. Tem alguém aqui ainda que está precisando ouvir essa voz e discernir e ter razão, discernimento espiritual, a mente de Cristo? Deus vai falar com você em nome de Jesus. Para ouvir. Você vai entender a voz de Deus. Se mais alguém quiser vir, o Margem Norte vai cantar. E se você quer entender a voz de Deus hoje mesmo, vem aqui à frente, que eu quero orar pela tua vida, em nome de Jesus. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil eu me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz. A minha identidade e valor só encontro em ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil eu me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Tudo que eu tenho rendo aos teus pés, a mais ninguém. Entregue tudo a Ele agora.
Te dei meus fracassos e as vitórias, te darei também. Oh, diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir, que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Senhor Deus, nós cremos pelo que ouvimos hoje, que homens como Ben Carson deram ouvidos à tua voz, e o Senhor preparou um caminho bem sucedido. Homens como Samuel, quando ainda criança, ouviram a tua voz e se tornaram profetas em Israel. Senhor, eu humilde, Senhor, não sou nada, mas o Senhor já falou comigo e eu te agradeço, Pai. E coisas na minha vida aconteceram porque o Senhor mostrou o plano. Eu te agradeço porque o Senhor me ajudou a enxergar o teu plano, Pai. Mas existem pessoas aqui que estão precisando desesperadamente conseguir discernir a tua voz no meio de tantas vozes, no meio de tanto barulho. Pior, Senhor, no meio de tanta ansiedade, de tantos traumas que acabam por sufocar a tua voz. E às vezes as vozes que se ouvem são as vozes de destruição e não as vozes de edificação. Mas hoje nós queremos ser a ovelha do bom pastor. E como o Senhor Jesus diz que quando o bom pastor chama, as suas ovelhas reconhecem a sua voz. E hoje, Senhor, eu quero clamar para que nessa igreja só exista ovelhas do bom pastor. E que o Senhor fale, meu Deus, chame, e eles reconheçam a tua voz e se ajuntem para pertinho do bom pastor, para que o Senhor mostre o caminho certo, a vereda de justiça. Senhor, nós clamamos hoje por essa bênção, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Vai na paz. Até amanhã. Ainda sinto sua falta. Queria você aqui, acompanhando tudo isso dentro da história. Ah, como está perto o grande dia em que o Senhor nos receberá.